A gente tem visto que as potências mundiais têm tentado chegar a um consenso para convencer tanto o Irã e Israel a moderarem o tom. E Lula está bastante preocupado com essa situação, porque com a escalada dessa guerra no Oriente Médio, o Lula pretende avançar em uma proposta de consenso sobre a reformulação da Organização das Nações Unidas, da ONU. Em setembro, vocês lembram, a gente falou aqui em primeira mão com o Américo Martins, nosso correspondente internacional, os ministros das relações exteriores dos países que integram o G20, as 20 nações mais ricas do mundo, divulgaram um documento inédito a favor de mudanças. A defesa de Lula é pelo aumento dos integrantes do Conselho de Segurança da ONU, os permanentes, aqueles que têm direito a veto. E aí a inclusão de um representante da África e um representante da América do Sul. Além disso, a diplomacia brasileira prega que a Assembleia Geral da ONU tenha mais indicações de mulheres e também o fortalecimento da obediência a decisões do colegiado internacional. É um recado para Israel, ou seja, não pode mais dar de ombros para decisões e resoluções da ONU. É preciso cumpri-las. Na reunião do G20, que vai ser promovida em novembro aqui no Brasil, no Rio de Janeiro, Lula deve trabalhar por um entendimento que ele chama nos bastidores de amplo. Ou seja, não apenas um documento com ideias gerais, não, com metas diretas e claras de reformulação do Conselho de Segurança da ONU já a partir de 2025, quando a ONU completa 80 anos. Uma delas seria incluir Brasil, África do Sul e também o Japão no Conselho de Segurança da ONU em postos considerados permanentes com direito a veto. Quais são os países hoje que têm direito a veto? Estados Unidos, China, Rússia, Reino Unido e França. Nessa terça-feira, Lula foi muito direto em relação à ONU. Ele disse ser inexplicável que o Conselho de Segurança não tenha autoridade para convencer Israel a dialogar sobre a escalada da guerra no Oriente Médio. O Brasil tem acompanhado com preocupação a entrada do Irã na guerra, mas diplomatas e também militares brasileiros não acreditam numa participação direta da Rússia. Eu explico. A Rússia intensificou as relações com o Irã depois do início da guerra na Ucrânia, porque a Rússia compra armamento de Teherã. São aliados estratégicos, assim como a China, que fornece também materiais para o Irã. A avaliação no governo brasileiro, com fontes com que eu conversei, é de que o conflito atrapalha a Rússia no fornecimento dessas armas. Mas também tem um lado positivo para a Rússia. Dificulta a situação da Ucrânia, que pode ter menos recursos dos Estados Unidos. Hoje, Volodymyr Zelensky só insiste, só tem força, porque os Estados Unidos fornecem material bélico. Por isso, a avaliação no governo brasileiro é de que Putin seguirá fazendo críticas aos Estados Unidos, como fez ontem, dizendo que os Estados Unidos perderam o controle no Oriente Médio, mas sem colocar as suas digitais diretamente nesse conflito. Até porque a Rússia hoje está envolvida em uma outra guerra, com a Ucrânia, e lá tem enfrentado muitas dificuldades para vencê-la.